Glória a Deus, graça, graça sobre graça, em nome de Jesus Cristo. É isso aí. É o programa Virtude do Espírito. Nesta manhã são 7h06 em Manaus. É o campeão de audiência de todas as manhãs, abençoando você, trazendo a plenitude de Cristo ao meu, ao seu, aos nossos corações. Estamos aí também na live, estamos no Facebook ao vivo para todo mundo, com esta palavra viva, com esta palavra rica, essa palavra maravilhosa ao meu, ao seu, aos nossos corações. Eu quero pedir a você que está conosco pela página da igreja, que você venha compartilhar essa live, tornando-a grande. Quero 5 pessoas, no mínimo, compartilhando. Que você possa fazer esta ação de amor. Porque quando você compartilha, você oferece a outras pessoas essa oportunidade de estar aí conosco, recebendo esta palavra. Eu quero chamar você também para estar se inscrevendo no nosso canal lá no YouTube. Muita gente está se inscrevendo, graças a Deus. Eu queria que você viesse conosco também se inscrevendo em nosso canal no YouTube. Vá lá. Virtude do Espírito Manaus é o nome do canal lá. Virtude do Espírito Manaus. Você vai no YouTube, se inscreve, liga lá, ativa o sininho lá também, para quando estivermos aí postando, quando postarmos uma palavra, já chegar a notificação para você ser alertado aí de que algo, conteúdo novo está lá à sua espera, no nosso canal no YouTube. Então, se inscreva lá, Virtude do Espírito Manaus, tá bom? E você compartilhe a transmissão, em nome de Jesus. Vamos de palavra de Deus? Vamos de palavra de Deus, Uma palavra desafiadora, uma palavra poderosa, mas temos que ministrar. É a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, Bendito é o Senhor, é onde vamos estar aí ministrando a palavra de Deus, para o meu, para o seu, para os nossos corações. Estamos ao vivo aí no Facebook. Bendito é o Senhor. Então, 1 Coríntios 11, 17. Tá? Vamos de palavra do Senhor Jesus aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora. Olha só o apóstolo Paulo, Aqui começa a mensagem da ceia que o apóstolo Paulo, vai entregar à igreja em Corinto. É isso. Apesar de tudo, não vos elogiarei. Presta atenção, eles estavam então reprovados. Não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Você está entendendo? Quer dizer, a reunião daquela igreja produzia o quê? Produzia mal. Não produzia o bem. Produzia o mal. Porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Quer dizer, ele se reuniu para fazer um culto, mas a produção era o quê? Reprovada, negativa. É isso. A mesma coisa é quando você vai a uma igreja e você recebe uma religião. Você perdeu o seu tempo. Foi produzido o mal em você e não o bem. Você não recebeu uma palavra de fé, uma palavra pura, uma palavra que te estimule. Você recebe uma palavra que você sai dali se autocondenando. Você está entendendo? Então a palavra tem que produzir o bem. Tem que produzir o bem.
Aleluia. E não mal. E nesse caso aqui, né, como o Jó falou, como Deus falou para o Jó, né? Quem é esse que sem entendimento obscurece o meu conselho? Quem é esse que sem entendimento obscurece o meu conselho? Quando você não tem entendimento, né, então o conselho de Deus fica obscurecido. As pessoas não compreendem o conselho de Deus, a palavra de Deus, e elas saem na dúvida, na incerteza. Mas nesse caso aqui, era a atitude final deles que estragava tudo. A atitude final era que quando eles se reuniam, né, eles sempre participavam da Santa Ceia. Sempre. Só que eles celebravam a ceia de maneira errada, sem respeito, sem reverência e, acima de tudo, sem fé. Sem fé. Sem fé no ato de participar do pão e do cálice. Preste atenção, sem fé. A palavra de Deus diz, né, que pela fé Moisés, né, ele fez a aspersão do sangue do cordeiro nas portas dos israelitas, né, e pela fé também celebrou a ceia. Você vê, foi 2 atos ali. É isso. Foi 2 atos. Pela fé Moisés fez a aspersão do sangue, né, para que os primogênitos dos israelitas não morressem. Está escrito. E fez a aspersão, perdão, e celebrou a ceia também, a Santa Ceia. E comeu ali a Páscoa. Você vê que o Moisés fez uso do sangue daquele cordeiro que eles iam comer. Por quê? Você já se perguntou? Né? Nós temos que ter fé no sangue e ter fé no cordeiro. Nós temos que ter fé no cálice e temos que ter fé no pão. As pessoas comem hoje a Santa Ceia, participam sem fé, sem saber o significado daquilo, por puro formalismo. Elas comem a Santa Ceia e depois estão se queixando que tem que ir no médico porque elas sofrem há tantos anos disso, daquilo. Elas não sabem o real sentido da Santa Ceia do Senhor. É isso. Eu particularmente, tá bom? Não se ofenda. Eu sou contra esse negócio de Santa Ceia pela busca do Espírito Santo. Tira o foco total. Tira o foco total. Porque o Espírito Santo eu já tenho, eu não preciso buscar o que eu já tenho. Se eu já tenho, eu não preciso buscar. É isso. A Bíblia diz que é Ele que nos sustenta diante de Deus, porque Ele nos selou, Ele nos ungiu. Temos a unção do Santo e por isso sabemos de todas as coisas. É o Espírito Santo na minha vida, a unção do Santo. É isso. Então Moisés, presta atenção, imagine aí, o Moisés fez a aspersão do sangue. Aí numa casa naquela noite, né, tinha os israelitas se refugiados lá dentro. Numa casa, um pai com um filho estava abraçado. Numa casa, o pai e o filho estavam abraçados chorando. Porque o filho perguntou: papai, o senhor acredita que esse sangue vai me proteger? Aí o pai, chorando, disse: meu filho, eu não estou muito certo disso. E os dois ali muito nervosos, angustiados, chorando. O pai com medo de perder o filho e o filho com medo da morte. Aí na outra casa tem o pai e o filho alegre, festejando. Porque o filho tem certeza que o sangue livrará ele da morte, e o pai também tem certeza disso. Aí eu pergunto para você, qual foi a casa que veio livramento, a primeira ou a segunda? Aqui estavam
felizes na certeza ou que estavam tristes chorando? Talvez você tenha respondido: na segunda, pastor, veio o livramento. Na primeira, não. Não, veio nas duas. Veio nas duas o livramento. Porque era o que o sangue representava. Você está entendendo? Era o que o sangue representava. O Moisés tinha falado para eles que o sangue protegeria eles, que o sangue livraria o primogênito da morte. Você está entendendo? Então, ambas as casas houve o livramento, porque o sangue é poderoso, ele foi derramado com um propósito de libertação, com um propósito de livramento da morte, da condenação. Você está entendendo? Aquele anjo ali era a condenação do primogênito no Egito, todo primogênito no Egito, na terra do Egito, todo. E aquele sangue foi o livramento, foi o escape, assim como o sangue de Jesus é a nossa libertação, é o nosso escape da condenação e da morte, o sangue de Jesus. E nós precisamos somente saber disso, Você está entendendo? E nós estamos debaixo desse sangue, estamos debaixo dele, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Esse é o propósito do cálice, foi o que Moisés fez ali, fez a aspersão do sangue. Mas a palavra de Deus diz que pela fé também ele celebrou a ceia, ele comeu a Páscoa, aquele cordeiro, ele assou, ele e os israelitas, e comeram aquele cordeiro. Você está entendendo isso? Qual o propósito daquilo lá? O sangue você já sabe, mas o propósito de comer aquele cordeiro com ervas amargas simbolizava o sofrimento de Cristo. Simbolizava ali era a Páscoa, onde o cordeiro de Deus seria morto. Mas aquele ato de comer aquela carne assada, aquilo ali com ervas amargas simbolizava o sacrifício de Jesus, o sofrimento dele, a paixão dele. Você está entendendo isso? Aquilo ali simbolizava as dores, as rasgaduras na sua carne, as suas pisaduras, aquelas ervas amargas. E os israelitas tinham que comer. Você está entendendo? Então ali eles iam entrar no deserto na manhã seguinte. Eles estavam se preparando para entrar no deserto onde 60, 50 graus de dia, com a sensação térmica de 100. Você está entendendo? Era isso. E à noite caía para zero. Você está entendendo? Então quer dizer, ali crianças, velhos, todo mundo ia adoecer. Era um choque térmico que eles iam levar, e enfermidades iam se manifestar neles. E quando Deus mandou eles fazerem isso, claro que era algo eterno, claro que era algo transcendente àquela geração, que vem até os nossos dias, e até no céu creio que isso é estabelecido, tem algum significado lá, Eu nunca fui lá, mas eu imagino e creio pela fé também assim. Mas aquilo ali ia proteger eles, ia curar eles. E a palavra diz que não houve um retardatário no meio daquela assembleia. 2 milhões de pessoas, não houve um enfermo sequer no meio daquela congregação, porque fizeram um ato pela fé. E hoje, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nesse mesmo entendimento, que o sangue nos liberta de todo mal, nos liberta da condenação da morte, que é da culpa. O que nos leva à condenação da morte é a culpa. Você está entendendo? É o pecado. Só que o sangue, ele nos limpa, nos purifica, estamos nesse sangue. E é por isso que é a igreja que tem que tomar. Então você tem que tomar a Santa Ceia pela fé, acreditando que toda a culpa, toda a condenação, é por isso que o Senhor, ele diz, Este é o cálice da nova aliança,
Fazer isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Fazer isso o quê? Esse é o cálice da nova aliança. Nova aliança foi a última palavra que ele falou. Fazer isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Fazei a nova aliança, renovai a aliança comigo. Quando você toma do cálice, você está renovando a aliança com Deus. Você está entendendo? Você está tirando os arranhões de uma aliança. É como a aliança de um casamento. A mulher, ela precisa lavar louça, ela precisa, sabe, fazer muitas coisas, muitos afazeres. E o homem também trabalhar. Então a aliança, ela rala, ela risca. E ela começa a perder aquele brilho. Você está entendendo? Então, para aquela aliança ser restaurada, é necessário ser levada ao ourive. E ele vai dar ali um banho, uma polida nela. E ela vai voltar perfeita, sem risco, sem arranhão, sem fosco nenhum. Você entende isso? Assim também é o crente. Assim é o cristão quando participa do cálice. No momento em que participa do cálice, você está sendo polido por Deus. O seu brilho volta, o renovo volta, a poeira vai embora. É assim que a igreja tem que participar da ceia do Senhor. Quando tomar do cálice, é isso que ela tem que estar na mente. É essa certeza que ela tem que ter. Aleluia. Bendito é o Senhor. Você entende isso? Hoje a igreja não sabe disso. A igreja toma da Santa Ceia, muitos proíbem, aí você vê. Esse é o cálice da nova aliança, derramado para a remissão de pecado. Outra passagem ele fala. Para a remissão de pecado. O cálice é o símbolo do perdão. O cálice é o símbolo da libertação. O cálice. É isso. O irmão falhou, então é o irmão que tem que tomar com prioridade. Você está entendendo? O irmão está se sentindo culpado porque errou. Porventura o irmão desistiu de Cristo? Não. Então é o irmão que tem que ter prioridade, tem que estar o primeiro da fila para tomar. Porque o significado é restauração. Você está entendendo? Assim como a aliança riscada, sem brilho, tem que ter prioridade na frente das outras que ainda estão brilhando, para ser restaurada. É isso. Então o irmão falhou, está se sentindo culpado, indigno, vem, participa da Santa Ceia, que Deus vai te restaurar. A partir desse momento você está renovado. A aliança com Deus está renovada. Que negócio é esse de indignidade, de participar? Se éramos pecadores e Ele nos amou. As pessoas banalizam o amor de Deus quando proíbem a Santa Ceia, a igreja. A Santa Ceia é para a igreja. Você está entendendo? Eu não sou a favor que ímpios tomem a Santa Ceia. Eu não sou a favor disso, porque a Santa Ceia é algo exclusivamente daqueles que aceitaram a Jesus Cristo. Mas se o ímpio quer tomar, ele toma. É responsabilidade dele, ele que examine-se a si mesmo. Mas o irmão, nós não podemos pregar contrário para o irmão não tomar. Se ele não quiser tomar porque ele já ouviu tantas ministrações contrárias, eu também respeito. Eu também respeito. Aleluia. Mas biblicamente é para ele. Porque ele disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso. Fazer essa nova aliança. Renovai a aliança comigo. Todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Você está entendendo? Então a igreja em Corinto, ela não tinha esse entendimento, não tinha essa fé. Então ela participava de algo extraordinário. Sem esse entendimento, então isso produzia o mal neles. Porque você não pode participar da Santa Ceia sem o verdadeiro entendimento. Participar da Santa Ceia sem um verdadeiro entendimento, essa é a indignidade que está escrita aqui, que Paulo colocou. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Esta é a indignidade, é esta a indignidade. É esta. Essa é a indignidade que o Paulo fala. Aleluia.
Ele diz assim, ó, por esse motivo, versículo 27. Versículo 27 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aquela igreja estava em culpa, aquela igreja estava debaixo de um mal. Por isso que o Paulo disse no versículo 17, as vossas reuniões produzem mal, não bem. Você está entendendo? Porque eles não tinham entendimento, eles eram indignos de participar, não porque eles eram falhos, porque até falhos nós somos. Quem não é falho? Eles não eram indignos de participar porque eles erravam, porque quem de nós não erra? Você está entendendo? Mas eles eram indignos de participar daquele momento. Eles estavam debaixo de condenação, por quê? Porque não tinham compreensão do que estavam, fazendo. Não tinham compreensão. Eles achavam que era ali era o dia do lanche. Eles achavam que aquilo ali era um lanche, que servia em final de cada reunião. É exatamente isso. Então, essa era a indignidade que Paulo diz aqui no 27. Por esse motivo, quem comer do pão, olha aí a palavra, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso é forte. Mas olha só, ele diz, examine-se, pois cada um a si próprio, e dessa maneira, depois de se examinar, coma do pão e beba do cálice. Agora, lá no versículo 29, ele traz a resposta do versículo 27, da indignidade. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui está a resposta da indignidade de ser culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aqui está. Pois quem come e bebe sem ter consciência. O que é consciência? Entendimento. É ser sóbrio quanto ao que você está fazendo. Você está entendendo? É saber o significado do que você está ali executando. Isso é consciência. Ter entendimento daquele ato. É consciência. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Paulo estava dizendo, por isso vocês têm enfermidades, a enfermidade está matando vocês, porque vocês comem sem entendimento. Vocês são culpados de pecar. Vocês estão carregando uma culpa de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, porque vocês não têm entendimento quando vocês participam disso. É por isso que as vossas reuniões produzem o mal e não o bem. Você está entendendo isso? Não tem nada a ver com conduta aqui pecadora aqui não. Quando eu falo conduta pecadora, eu estou falando erro, falhas. Porque o camarada falhou ali, tu não pode ceiar. Porque o camarada discutiu ali, tu não pode ceiar. Para com isso. Vamos pedir a revelação de Deus. Tá? Isso aqui é claro. É porque ouvimos tanto contrário. Você está entendendo que as pessoas nunca nem leram isso aqui, e se perguntam para ela a respeito da Santa Ceia, elas já julgam. Eu creio que não pode não, porque ela já ouviu tanto, ela nunca nem leu. É isso. Mas a palavra está aí. Se você isolar um versículo daqui, você pode introduzir o que você quiser. Vamos lá. Se eu isolar o versículo, vamos isolar esse versículo 27 aqui. Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Se eu isolar esse versículo e pregar só ele, eu posso colocar todo tipo de indignidade aqui. Todo tipo. Mas se eu mantiver esse versículo aqui, dentro do contexto, que o Paulo diz, eu não vou elogiar vocês quanto ao que vou ensinar agora, porque tenho ouvido que as vossas reuniões de Santa Ceia, um pega o pão, coloca na bolsa, o outro diz, olha mulher, tu já pegou aqueles 2 pães para nós? O outro trouxe a garrafa de casa, o odre de casa, para levar um pouco do vinho, e não quer saber se o irmão já ceiou ou não. Esse é o contexto do que Paulo está pregando, esse é o contexto do que Paulo está ensinando. Era uma bagunça a mesa do Senhor. Eles pensavam que era uma hora de... Era ali aquele momento de devorar, de encher o bucho. Espera aí. Aí o camarada pega aí e se transforma em pecado. Ah, porque o irmão discutiu. Ah, porque o irmão isso. Ah, porque o casal brigou ontem, não vou ceiar. Ainda constrange o casal de vir à frente ainda e falar por que não vai ceiar. Ah, santa paciência. Eu falo isso porque eu passei por esses lugares. Eu falo isso porque eu passei. Você está entendendo? Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho precisão do que estou dizendo. Talvez você se ofenda comigo, me perdoe, mas eu tenho que pregar a verdade de Deus. Se eu estiver pregando mentira, engano aqui, eu sei que eu serei cobrado por isso. Eu sei que eu estarei me condenando. Você está entendendo? Então você vê a veracidade da minha sinceridade em pregar isso para você. Eu não vim aqui com o propósito de enganar você não, mas de mostrar a palavra dentro do contexto. É isso. Qualquer membro de Cristo, qualquer ovelhinha pode participar porque não foi batizado nas águas. Então não pode ir para o céu. Porque o Senhor disse que quem não comer do pão dele, quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Você está entendendo? É isso. Então, agora vamos lá, o pão. O pão nos cura. O entendimento do pão é que nos cura. O cálice nos limpa, nos renova, nos purifica. Purifica a consciência. Você está entendendo? Porque Deus se preocupa com a nossa consciência. Diante de Deus nós estamos santos e justificados. Mas às vezes o irmãozinho está carregando uma consciência de culpa. E o ato da Santa Ceia é para que essa consciência caia. Porque senão seria necessário o irmãozinho ficar aceitando a Jesus todos os meses, todos os dias. Então a Santa Ceia, você está entendendo? É um ato como se a pessoa estivesse aceitando a Jesus Cristo. Esse é o ato da Santa Ceia, como se a pessoa estivesse aceitando a Jesus Cristo para a igreja. Nós não precisamos ficar, hoje eu quero aceitar Jesus de novo, domingo que vem, eu quero aceitar Jesus de novo. Não, é por isso que o Senhor estabeleceu a Santa Ceia, para a aliança estar sempre renovada, estar sempre firme, estar sempre brilhosa, viçosa, perfeita. Entende isso? Aí vamos lá, aí a irmãzinha está com artrose, a outra está com diabetes, a outra está com reumatismo, o outro pegou AVC, o outro está impossibilitado, o outro está enfermo, o outro já morreu, o outro, sabe, a enfermidade levou. Por quê? Porque nunca ouvi uma ministração dessa, que era a Santa Ceia que estava causando o mal na vida dela. Você está entendendo? Porque ela não tinha entendimento, porque quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E o apóstolo disse, é por isso que há muitos fracos, há muitos doentes, e outros que já dormem, que morreram de enfermidade, por causa da condenação de não conhecer o que está celebrando. É isso.
Você está entendendo isso? Eu quero ver onde é que fala pecado. Por que as pessoas gostam de introduzir algo à palavra de Deus? O irmão chegou comigo e disse: pastor Márcio, por que Deus pediu para Moisés tirar as sandálias do pé quando ele chegou no monte? Eu disse: o que foi que Deus disse? Me diga aí o que foi que Deus disse para Moisés. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que está pisando é santo. Eu digo: então pronto, está aí a resposta. Quando você se chega diante de Deus, Ele sempre vai te pedir alguma coisa. O Ezequiel estava sentado, mas como Deus não nos revela, não nos dá nada, né? Não produz alguma coisa em nós sem nos pedir alguma coisa, para ver a nossa obediência. Então Ezequiel estava sentado, estava deitado, ele disse: coloca-te de pé que eu quero falar contigo. Ele poderia ter falado com Ezequiel. Ele não falou com o Jacó dormindo? O Jacó estava deitado, ele não falou? Mas com Ezequiel ele disse: coloca-te de pé. O Moisés, ele disse: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que está pisando é santa. Pronto, foi por isso, porque a terra era santa, ele pediu para tirar as sandálias. Aí o camarada diz: não, porque tinha uma figura do Baal, porque tinha uma figura do Moloque, porque era isso. Você viu a sandália? Eu nunca vi a sandália. Então eu vou ficar com o que Deus disse: a terra era santa, e Deus queria que ele tivesse descalço. Pronto. Era uma forma de reverência. Era a única coisa que o Moisés poderia reverenciar, e era tirar a sandália. Então não vamos acrescentar. As pessoas acrescentam: porque o irmão não é casado, então expulsa o irmão da igreja. Para de pegar o dízimo do irmão. É exatamente isso. Você está entendendo? O irmão tem que casar? Claro que tem que priorizar isso. Tem que priorizar. Casamento foi Deus que constituiu. O servo de Deus tem que estar casado. Amém, eu creio nisso. Mas se porventura o cônjuge não quer, o outro, aí vai privar o irmão de ceiar. Conversa, rapaz. Então é isso. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aleluia. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Quer dizer, eles comiam da cura, mas eles não sabiam disso. E você não pode ter fé naquilo que você não é consciente. A fé é uma questão de consciência também. A fé é tão racional quanto é espiritual também. Você está entendendo? A fé vem pelo ouvir. Você ouve, entende, e a fé manifesta em você. Você está entendendo? Aleluia. Então, por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Quer dizer, se nós colocarmos a mão na nossa própria consciência, é isso que ele está dizendo. E ver a maneira como estamos celebrando, nos livraríamos de muitas condenações. Era isso que ele estava dizendo. Se cada um de vocês colocasse a mão na consciência e olhasse que toda vez que vocês vêm à reunião, vocês saem daqui, um sai enfermo, o outro sai doendo, o outro já não vem mais na semana que vem, não seríamos condenados. Porque no versículo 17 ele diz: as vossas reuniões produzem mal e não bem. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos
a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Presta atenção. Aquela condenação era uma forma de julgamento. Deus não matava logo, não, Deus não mata ninguém. Mas aquele mal vinha porque eles erravam, eles pecavam contra o corpo. E Deus é tão misericordioso, né, que eles pecavam contra aquilo, era um sacrilégio que eles faziam. Sacrilégio é você pecar contra algo santo. E o Senhor, né, julgava eles por intermédio disso. Aleluia. Então ele diz: portanto, meus irmãos, olha o final como ele resume aí, ó. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai-vos uns pelos outros. Tenham reverência. Se alguém tiver fome, coma em casa. Olha o contexto, como era a bagunça da fome. Você vê o contexto como ele encerra? Que eles comiam porque eles pensavam que era um banquete. Aleluia. Ele não está dizendo: portanto, meus irmãos, se santifiquem, sejam perfeitos e depois vem e participa da ceia. Não. Portanto, irmão, procure se batizar e depois venha aí. Não, ele diz: irmão, espere uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa. Aqui é um ato de fé. Palavra do Senhor. É disso que eu estou falando, meu querido irmão Francisco. Mas você é apto, mas devido à falta de entendimento do seu pastor, ele proíbe você. Porque isso se tornou um formalismo religioso. O senhor está entendendo? Mas você é apto, não se sinta culpado, não se sinta fraco, não. Aproveite as Santas Ceias que são ministradas pela televisão e participe. E Deus estará com o senhor. Deus abençoe, meu querido irmão Francisco. Se sinta culpado por isso não, meu lindo, tá bom? O seu pastor é tão indigno de participar. Ele é indigno porque ele não tem entendimento. E a palavra está dizendo, no versículo 29, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe da sua própria condenação. Então é isso. Ele não tem consciência. Ele é culpado. Então é isso. Deus abençoe sua vida.